Thank you, Ben, for your kind words. Bom dia, irmãos. Hoje vamos falar em português. Desculpa você que veio praticar o inglês, mas vamos falar em português, minha língua nativa. Bem, desde o domingo passado nós começamos uma série de conversas aqui na nossa igreja, aos domingos, sobre o livro de Salmos. Então, se você estava aqui no domingo passado, você viu que o Lester começou falando com a gente sobre o Salmo 1. Então, nós conversamos sobre o Salmo 1. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Salmo 119, versos de 1 a 16. A gente sabe que a Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. E o livro de Salmos ele está lá dentro do Antigo Testamento. O livro de Salmos tem 150 capítulos, e se a gente fosse classificar numa forma literária, ele fica dentro dos livros poéticos lá da Bíblia, junto com Provérbios, junto com Jó. Mas dentro desses salmos tem alguns capítulos ou alguns versículos que são bem famosos, né? Talvez você saiba aí no seu coração o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 119, ele é conhecido por ser o maior salmo da Bíblia, porque ele tem muitos e muitos versos, mas hoje a gente vai falar só do 1 ao 16. E outra coisa interessante também desse Salmo 119, é que como ele foi escrito em forma de poesia, ele tem 22 estrofes, e cada estrofe tem 8 linhas, e cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico. Por isso que tem 22 estrofes, porque são as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, a primeira estrofe, cada primeira palavra vai começar com a letra Aleph. Depois, na segunda estrofe, as 8 linhas, cada primeira palavra vai começar com a letra Bet. E assim por diante. São 22 estrofes, representando as 22 letras do alfabeto. Mas, do que fala o Salmo 119? Fala da palavra de Deus, fala da Bíblia. Então, se a gente pudesse dar um título para a conversa de hoje, seria A Excelência da Palavra de Deus. Então vamos ler, por favor, versos de 1 a 16. Acho que aparece aí na tela também, para vocês acompanharem. Verso 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Verso 4. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Verso 5. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Verso 6. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Verso 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Verso 10. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Amém. Lindo esse texto. Mas a gente viu aí que aparecem vários sinônimos, né? Estava até sublinhado. Decretos, palavras, leis, estatutos, mandamentos, ordenanças. Então, quando a gente está lendo e aparecer essas palavras, a gente pode entender como os princípios de Deus para as nossas vidas. Mandamentos são princípios de Deus para as nossas vidas. Quando eu ler lei, princípios de Deus para as nossas vidas. Palavra, princípios de Deus para as nossas vidas. Vamos pensar aqui no verso 1, que é como ele começa, né? Olha como ele diz: como são felizes os que andam em caminho irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Ou seja, como são felizes aqueles que seguem as vidas, que vivem suas vidas conforme a orientação
da palavra de Deus. Mas quais são essas orientações? Bem, são orientações para todas as áreas da nossa vida. Trabalho, universidade, escola, seja solteiro, seja casado. Porque na Bíblia nós vamos aprender os princípios para viver as nossas vidas aqui, mas também para nos relacionarmos com Deus e para sabermos quem nós somos também. Tudo isso a gente vai encontrar na palavra de Deus. O capítulo 4 de Hebreus, no verso 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Até a Marta leu esse verso hoje, quando a gente estava orando aqui, antes do culto. Todos os domingos você é convidado, às 9h45 nós oramos, antes de começar o culto você é convidado, e a Marta leu esse verso. E é isso que diz a palavra de Deus. Ela julga os pensamentos e as intenções do nosso coração. Tem um outro verso que diz que o coração do homem é enganoso, o coração do ser humano é enganoso. Mas a palavra de Deus, ela é capaz de nos dar discernimento e de julgar os nossos corações. E o Salmo continua no verso 2. Ele usa novamente a expressão, como são felizes. Jesus usou essa expressão lá no Sermão do Monte, no capítulo 5. Né? Felizes, ou nas versões mais conhecidas, bem-aventurados. E ele diz, os que obedecem às instruções de Deus e que o buscam de todo o coração. O que é buscar a Deus de todo o coração? É buscar sinceramente, sem cera, buscar totalmente, sinceramente, com a intenção, buscar a Deus. E aí o salmista vai dizer que essas pessoas, elas são felizes. E aí ele continua lá no verso 3, dizendo, olha, não pratiquem o mal, mas andam nos caminhos do Senhor. Essas são as pessoas que são felizes. E olha só que interessante, né? Porque ele diz, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Porque você e eu, nós conhecemos muitas pessoas boazinhas, não conhecemos? A gente conhece muitas pessoas boas. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que além disso, é ser uma boa pessoa, não praticar o mal, mas também andar nos caminhos do Senhor. Mas que caminhos são esses? Nós vamos descobrir quando a gente começar a ler e a estudar a Bíblia. E, sobretudo, a gente vai conhecer o caminho, que é o Senhor Jesus. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E aí o Salmo continua, então, no verso 4. Ele afirma que foi Deus quem deixou essas instruções. E aí, não sei se você lembra desse verso de 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E esses versos são incríveis, porque deixa muito claro, o propósito da palavra de Deus, né? Para que a gente tenha ensino, repreensão, sejamos corrigidos, mas também instruídos na justiça, para quê? Qual o propósito disso? Para que nós sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Toda boa obra, de ajudar ao próximo, de ajudar a nós mesmos, de falar com Deus, de fazer o bem, é através da palavra de Deus, o seu ensino, repreensão, correção e instrução, é que nós vamos viver assim. E alguém já disse, eu gosto dessa definição, né, que a Bíblia é um manual para a nossa vida. É um manual. Às vezes, quando a gente compra um novo produto, a gente tem lá o manual para saber as instruções. E a Bíblia é o manual para as nossas vidas, como nós devemos viver aqui. Nós precisamos ler esse manual. Tudo bem até aqui? Está tudo bem. O salmista também está indo muito bem, mas no verso 5 acontece uma coisa. No verso 5, ele dá um suspiro. Ele diz assim, quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. E é tão bonito esse verso, porque ele mostra que um reconhecimento da nossa fraqueza. É uma oração que ele está fazendo. Quem dera, Senhor, eu obedecesse tudo. Quem dera. E às vezes nós também fazemos essas orações, um tipo de oração assim. Senhor, quem dera eu conseguisse obedecer toda a tua palavra. E esse suspiro, ele vem justamente depois que ele afirmou tudo, né? A tua palavra é isso, é aquilo, mas aí ele, quem dera. E aí ele continua no verso 6, ele continua o 5, dizendo assim, olha,
que ele não ficaria decepcionado ao considerar os mandamentos, que é o verso 6. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Isso fala com a gente porque, às vezes a gente começa a ler a Bíblia e não entende nada. E você vai, gente, o que quer dizer isso aqui? O que está escrito aqui? E você não entende. Mas um dos princípios da interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, às vezes, nós pegamos um verso solto, um versículo isolado, e a gente não consegue entender. Vamos continuar lendo outros livros, que isso vai completando. Por isso que nós precisamos ler e estudar, para ter um melhor entendimento. Sobretudo para compreender que de capa a capa, do primeiro livro que é Gênesis, até o último livro que é Apocalipse, a Bíblia fala de uma pessoa, Jesus Cristo. Que Jesus veio para nos salvar, morreu e ressuscitou. Por isso que a cruz está vazia aqui. Porque Jesus não está nela, Jesus vive. E toda a Bíblia aponta para isso, aponta para Jesus. Toda a Bíblia é a história da nossa redenção, que nós somos salvos pela graça. E aí o verso 7 e verso 8, o salmista vai e faz uma promessa e um pedido. Ele diz, Senhor, eu te louvarei. Senhor, eu obedecerei os teus mandamentos. Mas aí ele diz, não me abandones, no verso 8. Você já fez essa oração? Alguma vez, uma aflição, né? Senhor, não me abandone, por favor, não me abandone, não me abandone. Só que nós já temos a resposta para essa nossa oração. Jesus falou lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aí você pensa, tá, mas Jesus, né? Jesus está falando isso. Sim, Jesus falou isso. E falou para mim, falou para você. Ah, mas você disse que não pode pegar só um versículo isolado. Sim, eu disse isso. Mas tem outros versículos. E para lembrar um outro, tem Isaías 49, 15, que diz assim, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora essa mãe possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Então, essa é uma resposta já para a oração que talvez a gente esteja fazendo aqui como o salmista, Senhor, não me abandone. Nós já temos essa resposta, que Deus jamais vai nos abandonar. E assim nós terminamos a primeira estrofe, lembra que eu falei que era do verso 1 a 8? Era a primeira estrofe. Então, a gente vai para a segunda estrofe, que são dos versos 9 a 16. O verso 9 diz assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Outro verso tão interessante, né, que é esse cuidado com a juventude, que é algo atemporal. Quem não se preocupa com a juventude, quem não se preocupa com os jovens, isso é desde muito tempo. E aí ele pergunta, mas ele também responde, como é que pode o jovem manter pura a sua conduta? Ah, só tem um jeito. É vivendo de acordo com a tua palavra, viver de acordo com a palavra de Deus. E como que eu faço isso? Você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar também. 1 Timóteo 4,12 diz, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, ele diz assim, Timóteo, ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E mais uma vez, gente, é aqui, olha, que nós vamos encontrar as instruções, o manual para nós vivermos as nossas vidas. E o salmista continua depois no verso 10, Senhor, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Não permita que eu me afaste de ti. Porque, infelizmente, essas coisas acontecem. É uma situação difícil que a gente está vivendo. Ou a gente se envolve em tantas atividades, em tantas coisas, que vai deixando Deus de lado, não vai pensando. Ou situações, a gente liga a televisão, vê tanta coisa errada acontecendo, cadê Deus? Onde que está Deus nisso tudo? Coisas que nós vivenciamos, que nós passamos, que nós sofremos, que nós vivenciamos, obrigado. E então isso, aí a gente fica, mas cadê Deus? E parece que a gente está longe. Mas por isso que a gente precisa voltar aqui e fazer uma oração como essa, Senhor, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. E sabe o que é interessante quando a gente vê esse tipo de oração? É que a Bíblia é tão transparente que ela não esconde a fraqueza das pessoas. Você já deve ter ouvido falar de Davi, de Moisés, de Sansão, de Josué.
E cada pessoa tem ali o seu deslize, porque a gente como a gente, são chamados de heróis da fé, mas são pessoas como nós. E a Bíblia não esconde os seus deslizes. E é por isso que mostra aqui essa oração. O salmista estava escrevendo ali tão bonito, né? Mas ele diz: Senhor, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos, porque ele sabe que isso pode acontecer. Ele que se conhece, ele sabe que isso pode acontecer. E aí a gente chega no verso 11, que é um daqueles versos chamados versículos clássicos da Bíblia. Você deve ter um aí no seu coração, como Salmo 23, como João 3,16, como Apocalipse 3,20, e tantos outros que você deve ter aí no seu coração. São chamados versos clássicos, que todo mundo conhece. E ele diz assim: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Alguns domingos atrás, tinha uma senhora aqui, Hannah é o nome dela, e ela falou com a gente, e ela falou sobre Lucas capítulo 4, as tentações de Jesus, não sei se vocês lembram. E foram 3 tentações, e como que Jesus respondeu cada uma daquelas tentações? Com um versículo, com uma palavra. Então Jesus estava mostrando que ele guardou no coração, para não pecar contra ti. Ah, mas Jesus perfeito, tudo bem, mas o salmista e nós também, porque serão nesses momentos de dificuldade que nós poderemos ser fortalecidos com a palavra de Deus que está no nosso coração. E é maravilhoso esse verso, porque ele guarda aquilo que é mais precioso, a palavra, no lugar mais nobre, que é o coração, com o melhor dos propósitos, que é para não pecar contra Deus. E para terminar essas estrofes, os versos vão de 12 a 16, onde o salmista continua pedindo a Deus que ensine a sua palavra. Ele repete o que aprendeu, ele diz que se alegra, que ele medita, que ele tem prazer na lei do Senhor. Então, quando eu leio esse texto, eu penso assim: será que eu, Carlos, estou com esse mesmo sentimento quando eu leio a Bíblia, quando eu venho aqui aos domingos e alguém está falando, será que eu tenho esse mesmo sentimento? Aí é cada um de nós que pode pensar, né? E para concluir, então, quero lembrar que o Salmo 119 é sobre a Bíblia, é sobre a palavra de Deus. Ela é um tributo, é uma inspiração para todos nós que buscamos pautar a nossa vida segundo a palavra de Deus. Sobretudo porque é na Bíblia que nós aprendemos sobre Jesus, sobre a salvação. É na Bíblia, nas Escrituras, que nós aprendemos o quão necessitados de Deus nós somos, que sem Jesus nós não temos a salvação, nós somos pecadores. É somente pela graça, somente em Jesus. É na palavra de Deus, é na Bíblia que nós aprendemos a nos relacionar com o Criador, com o nosso próximo e com nós mesmos. E também é aqui que vai nos ensinar a vivermos com o propósito que nós fomos criados. Existe uma outra maneira de viver. Existe uma maneira melhor. E ela está escrita aqui. No século XVI, lá na Europa, aconteceu a chamada Reforma Protestante. Você já deve ter estudado sobre isso. E alguns anos depois, uma pessoa resumiu todo aquele pensamento da Reforma Protestante nos chamados 5 solas. Sola é uma palavra em latim que quer dizer somente. Então, eles escreveram: sola Scriptura, somente as Escrituras. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solus Christus, somente Cristo. Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. E lá no tempo da Reforma Protestante, e antes também, e hoje também, sempre na história da humanidade, houve distorções sobre aquilo que Deus estava ensinando. Pessoas que falavam sobre Deus, mas distorcendo um pouco o que estava aqui. E muitas pessoas seguiam esses líderes, e até hoje seguem, com essas palavras distorcidas. Mas como que a gente pode saber se aquilo que a pessoa está falando de Deus está de acordo com a Bíblia? Só tem um jeito: é se você ler e estudar a Bíblia. É só assim que você vai saber. Hoje a gente conecta na internet, tem lá tanta gente falando sobre Deus, tem muita gente falando sobre Deus, vídeos curtos, vídeos longos, na TV, na internet. Mas como é que eu vou saber se o que aquela pessoa está falando sobre Deus está de acordo com a Bíblia? Somente se eu ler e estudar. Como é que você vai saber se o que eu estou falando aqui, Carlos, está de acordo com a Bíblia? Pode ser que eu esteja falando uma loucura aqui. Somente se você ler e estudar. Sola Escritura. Então hoje eu quero encorajar você, eu quero desafiar você a ler a sua Bíblia. Eu não sei se você tem esse hábito,
Mas eu quero encorajar você e desafiar você a ler a sua Bíblia. E a minha sugestão, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, é que comece pelos evangelhos, que ficam no Novo Testamento. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Comece pelos evangelhos, que falam da vida de Jesus. Comece pelo evangelho de Marcos. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Comece pelo evangelho de Marcos. São só 16 capítulos. Em 15 dias, 16 dias você já leu. E a gente está começando um novo semestre, é julho. Quem sabe no Natal a gente já terminou de ler todo o Novo Testamento, né? Então, a minha palavra para você hoje é essa, de encorajar você, para que a gente possa saber, compreender aquilo que a gente está lendo, cantando, ouvindo, e também fazer a nossa oração como esse salmista. Tem um aplicativo que funciona tanto nos celulares Android como no da Apple, que é o YouVersion. Não sei se você conhece. Se você não conhece, a minha sugestão é que você faça o download. E ali tem todos os idiomas da Bíblia. E você tem um versículo por dia, tem planos de leitura. Porque às vezes, Carlos, o que eu leio quando eu estou muito angustiado? Nesse aplicativo aí tem lá, angústia, você vai ler. Quando eu estou feliz, quando eu estou com raiva, você pode ler a palavra de Deus. Então, minha sugestão é que, se você ainda não fez, você faça o download deste aplicativo, e lá você pode ler, você pode acompanhar também, aqui quando a gente está lendo. E antes de você começar a leitura, faça uma oração breve. Fala: Deus, fala comigo. Fala comigo. Deus vai falar com você, porque Ele fala através da sua palavra. Então, a minha oração hoje é para que todos nós possamos dizer juntos, como o salmista: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O melhor dos propósitos, no mais nobre lugar, com um objetivo tão precioso. Vamos ficar de pé e a gente vai orar então. Que Deus nos abençoe.